é uma pergunta, eu creio, Caio, que você esteja atuando, né? Sim, Já na área sim, de trabalho. E eu acho que como todo advogado criminalista, tem aquela pergunta. Eu sei até o que é. Tem aquela pergunta que todo mundo faz e que eu não sei o quanto te incomoda. Mas assim, quando te chamam de advogado de porta de cadeia, Maravilha. ou não, e quando te chamaram de advogado de porta de cadeia a primeira vez, qual a resposta que você tem atualmente e qual foi o seu sentimento a primeira vez que te chamaram? Pô, bacana. Parece que você já ouviu uma palestra minha que eu falo isso bastante, né? Porque realmente é uma pergunta que a gente ouve, né? Eu tenho uma palestra que eu falo sobre a criminalização da advocacia criminal que eu começo com essas perguntas. Eu pergunto, né? Sempre tem advogados criminalistas na mesa e que quem de nós nunca ouviu essas perguntas? Que eu sou advogado de bandido, que eu sou advogado de porta de cadeia. Como é que pode tão inteligente advogar para vagabundo? Isso eu ouvia desde sempre. E confesso que no início da minha carreira, eu não me importava muito, não ligava. Eu falava que eu não advogava para bandido, eu advogava para os direitos, que os direitos humanos. Dizia às vezes em tom de brincadeira que quem solta não é advogado, quem solta é o juiz, o carcereiro que tem a chave, né, o agente penal, o polícia penal. Mas com o passar dos anos começou a me incomodar um pouco mais, né? Não sei se eu comecei a ter mais legitimidade de fala, me senti mais preparado para retrucar. E tem uma virada de chave na minha vida que acontece, eu sempre conto de um caso familiar, de um tio. Estava na praia com meu pai, chegou um tio muito querido, que havia chegado de viagem de Miami. Indignado, ele estava, o rosto todo vermelho, sentou lá na praia, pegou uma cerveja, ele, a mulher, a esposa, os filhos, eu, meu pai, conversando, ele indignado, porque no caminho do aeroporto até a praia tinham subtraído o celular dele. Ele deu mole no sinal, levaram. Estava indignado, eu também estaria, obviamente todos nós estaríamos indignados. Ele acabava de comprar um celular em Miami e estava lá estressado com o furto do celular. Até aí, nada de novo. 2 cervejas depois, a conversa persistia, só que o culpado pelo roubo era eu. Porque eu sou advogado de bandido. Pessoas como essa só estão na rua por minha causa. Então eu saí de advogado de bandido para o próprio bandido. E a sociedade, infelizmente, fala muito sobre isso. Ela confunde a figura do advogado criminalista com o criminoso. Eu posso dizer que bons advogados podem advogar para pessoas talvez não tão boas assim. Nesse dia, eu acho que eu estava bebendo. E eu respondi para ele com a pergunta. Eu falei sim, quando ele me chamou de advogado de bandido. Foi ostensivo. Eu respondi: quem é bandido? Bandido é o cabra que furtou o seu celular? Ou bandido é você, que acabou de chegar de Miami, acabou de dizer que trouxe celular, notebook e não pagou o tributo? Você praticou um crime de descaminho, que é mais grave do que o crime de furto. Quem é bandido? O cara que subtraiu o seu celular? Ou você, que está bebendo agora, com seus 2 filhos pequenos, para pegar seu veículo automotor e colocar todos em risco? Quem é bandido? Nem preciso dizer que a situação familiar ruiu nesse dia, quando a gente saiu na mão, mas eu me posicionei. Porque a gente tem a mania de entender que bandido sempre é o outro. Bandido é o que eu sou vítima, não é o que eu faço, quando muitos acabam cometendo delitos mais gravosos, mas acabam atribuindo a culpa ao advogado criminalista. Então hoje, quando eu ouço isso, eu ouvi recentemente um advogado tributarista, amigo de um amigo, a gente foi fazer uma conversa, discutir sobre o processo, ele chegou, Caio, advogado criminalista, aí ele falou assim, você que é advogado de bandido, é? Eu falei, sou sim, quer meu cartão? Ou seja, talvez você precise, seja mais bandido do que quem você está falando, chamando de bandido. Então hoje, quando eu pergunto se eu sou advogado de porta de cadeia, eu digo sou advogado de porta de cadeia de todas as portas que devem estar abertas contra a arbitrariedade do Estado. Porque tem muita gente inocente presa hoje.